Olá, olha, é um prazer enorme a partir de agora essa gravação do nosso podcast, uma série muito bacana, contando um pouco da situação que vive os nossos jovens, principalmente os jovens migrantes venezuelanos que saem da sua terra, que vêm para o Brasil, e dizendo que o podcast é uma iniciativa aqui onde nós temos a disciplina no curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima, eu, Antônia Costa, professora do curso, e a disciplina Mídia e Migração, Audiojornalismo 2, onde eu tenho a honra de dividir aqui, nesse momento, um agradecimento bem especial à pastoral universitária, ao padre Ronilson Braga, a Maria Sueli, que está aqui do meu lado, a Maria José, que está ali com os venezuelanos, recordando o passado, essa volta, a Yanara Costa Monteiro, estudante do curso de Antropologia da Universidade Federal de Roraima, e eu, Antônia Costa, tenho o prazer enorme de fazer essa gravação aqui, de receber convidados especiais que vai estar já se apresentando aqui para você conhecer bem a história, como é que está sendo feita essa vinda, essa integração. Eu não chamo interiorização, quando se fala de pastoral universitária, a gente chama integração da pastoral universitária com os jovens, com as famílias venezuelanas, especificamente os jovens, que é o tema da nossa série de podcast. E nós vamos estar agradecendo aqui à Universidade Federal de Juiz de Fora, que nos recebeu aqui no seu estúdio, a operadora de áudio Carla Balducci, que muito carinho está gravando aqui conosco nessa tarde chuvosa, onde o padre Ronilson disse que o céu está beijando a terra. É o choro, é aquele carinho de nos acolher e de acolher os venezuelanos que aqui chegam. E na fotografia, a Yanara Costa Monteiro, que está aqui também nos auxiliando nessa tarde. É muito bom mesmo. Então, eu digo um olá bem gostoso, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma rodada, Padre Ronilson Braga. Olá, olá ouvinte, continuando aí a nossa série do podcast, mas que alegria você que nos acompanha, como já explicou a professora Antônia Costa, conhecendo mais, né? Acredito que a poesia nos conscientiza muito. Quando eu digo que o céu está a vigiar a terra, isso expressa um pouco da poesia que está dentro de nós. Temos que ver o mundo também com os olhos bons, né? Cada um vê o mundo com os olhos que tem e de repente vemos com os olhos poéticos. Nessa tarde maravilhosa, em Juiz de Fora, nós recebemos aqui para a nossa rodada de conversa hoje o diretor da ABAN, a Associação dos Amigos, e recebemos também a Maria Sueli. Ele, o diretor da ABAN, eu creio que é brasileiro, apesar da cara de italiano com árabe misturado, é judeu, e a Maria Sueli, essa misturinha aí de portuguesa, venezuelana e paraense. Então a gente vai procurar conhecê-los cada um nessa coisa de continuidade da história. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la, mas quem conhece também a história pode fazer novas e boas e bonitas histórias. Então estamos com esse homem que fez a história, que faz a história em Juiz de Fora. Eu creio que é filho de Juiz de Fora. Deixar que ele venha se apresente para nós. Com você. Olá. Olá a todos, professor Antônia, Maria, Padre Ronilson. É um prazer estar aqui participando desse programa com vocês. Eu sou juiz forano, sou descendente de italiano. E todos somos migrantes. Todos somos. Eu costumo falar muito quando a gente vai discutir esse tema. Eu falo muito da chegada dos italianos no Brasil, como é que nós somos acolhidos, os desafios que nós vivemos, ou seja, que Juiz de Fora é uma cidade formada por muitos migrantes, principalmente italianos e alemães. Então, é uma cidade que tem que estar aberta ao migrante, né? Ela foi formada por migrantes e ela tem que estar aberta, e graças a Deus conseguimos aqui ter o primeiro projeto de acolhida, de interiorização dos venezuelanos. É um prazer estar participando com vocês do programa. Nome completo? Renato Luiz Lopes. Olá, um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Meu nome é Maria Sueli Pereira Correia. Nasci na Venezuela, sou venezuelana, de pais brasileiros, de Pará, por isso o padre Ronilson disse que tinha aquela mescolança de Pará com Portugal e Brasil e Venezuela. Então, vamos começar então falando aqui nesse podcast dessa relação da pastoral universitária de Roraima, do projeto, né, padre, que
traz, então, essa integração, que traz o jovem. A gente não está preocupado aqui com números, mas com qualidade de acolhimento. Recentemente gravamos uma série com os jovens que aqui estão vivendo, relatando a sua experiência, como que saíram do seu país, da Venezuela especificamente, como que foram acolhidos e como estão e que pensam de futuro para as suas vidas, né, padre? Então vamos... Relata um pouquinho essa história, padre. É muito legal, né? Eu sou o padre Ronilson, jesuíta, assessor da Pastoral Universitária. Pastoral Universitária, ela não mudou esse nome pastoral, porque pastoral quer dizer o cuidado, aquele que quer cuidar, a gente quer fazer o que chama em latim de cura personalis, que é o cuidar das pessoas. E claro, nós temos um método, a palavra método vem do grego, o grego método melhor, que quer dizer caminho, né? Também rodós. O método é o caminho. A pastoral universitária, ela está dentro das universidades, claro, um espaço que nos universaliza, nós já falamos isso em outro momento, e como é o espaço que nos universaliza, precisa do método para a formação integral de pessoas. E foi no encontro nacional, aqui no Brasil já, eu estava em Roma, vim de Roma, Roraima, convidado a ser o assessor dessa pastoral universitária. Claro, dessa universidade que nasce no seio da igreja, depois rompeu com a igreja, depois voltou ao diálogo. Então eu sou dessa fase do diálogo interreligioso, intercultural, formação integral. E no encontro nacional da pastoral universitária, antigamente se chamava ENAPO, faz uns 40, 50 anos, depois mudaram para EBRUC, as diversas mudanças, a tentativa de acerto de linguagens, eu conheci várias pessoas do Brasil, aí nós fomos viver o nosso método, o método de ver, julgar e agir. O Papa Francisco convida a eliminar a palavra julgar, porque a justiça anda muito desacreditada. Só que ele não convida como um intimado, não. Ele diz assim, vamos discernir, ver, discernir e agir. Então é muito bom que a Universidade Federal de Roraima tenha vindo ver aqui em Juiz de Fora para discernir e para continuar a agir. Então, nesse nosso método, no encontro nacional, eu conheci o professor e o grande Renato, que é o nosso entrevistado de hoje, agora, desse momento da gravação, e ele queria ver a pastoral universitária, o que a pastoral universitária lá de Roraima vê. Aí nós fomos contar o que vê, como nós vamos discernir, como nós vamos agir. Então, ele foi a primeira experiência de integração, de interiorização / integração, né? Porque a gente quer interiorizar para integrar, dos venezuelanos no Brasil. Tornou-se, não sei se ele tinha consciência histórica disso, tornou-se uma figura muito importante. Porque hoje tem as agências da ONU, a OIM, o Acnu, a Operação Acolhida, tudo isso chegou depois. O começo mesmo se chama Associação dos Amigos. Então ele vai contar para nós, ele mesmo, como foi que isso aconteceu. Eu sei que nós nos encontramos em Manaus, trocamos figurinha, como diz, né? E descobri essa ABAN, e a situação aqui em Juiz de Fora. Então, é com você, Renato. Olha que encontro o Renato. Ele, no outro episódio, ele mostrou que encontrou o rapaz vendendo água. Agora ele te encontra em Manaus, te bota numa situação. Eu conheço o padre Renilson no encontro de cientistas, viu? Né? É bacana, viu? De pastoral universitária. Na queda de um livro, ele me pegou para pastoral universitária. Até hoje, aqui estou. Então, vamos Renato, ver. então é isso, Renato. Conta pra gente. Conta para o Brasil, para o mundo. Como né? que se deu. Primeiro, o que é a ABAN, né? Essa associação de amigos, e como que se deu esse processo? A ABAN, ela surge em 1997 com uma indignação de algumas pessoas com a pobreza. Eu sou professor, pesquisador na área de pobreza já há alguns anos, e sempre me incomodou, principalmente ao redor da Universidade Federal. A Universidade Federal de Juiz de Fora ela é rodeada de bairros de alta vulnerabilidade social. Isso sempre me incomodou, entendendo a universidade como uma ilha de excelência em regiões de grandes desafios sociais. Então eu pegava o intervalo das minhas aulas, quando eu estava fazendo meu primeiro curso aqui na universidade, e comecei a visitar os bairros ao redor. Daí surgiu a ABAN. Então ela surgiu em 97, com o objetivo de executar projetos de enfrentamento à pobreza em áreas de alta vulnerabilidade. Um dos projetos que a ABAN fundou em 2004 foi a Casa Benjamin. A Casa Benjamin é uma casa de acolhida para pacientes com câncer, que fazem tratamento em Juiz de Fora. Juiz de Fora era uma cidade polo no tratamento com câncer, recebia mais de 140 cidades. Mas esse processo mudou um pouquinho no decorrer dos anos, porque algumas cidades ao redor também viraram polo no tratamento,
Então, o projeto Casa Benjamim começou a ter muitas vagas. E aí, chega o Papa Francisco e começa a ter uma fala muito forte para a Itália, especialmente, me lembro, para a Europa, me lembro dessa fala, porque essa fala é que foi determinante para o projeto. Eu recebo uma fala do Papa Francisco dizendo que toda paróquia na Itália deveria ao menos receber uma família de refugiados sírios. Isso foi na época, nós estávamos aí em 2015, foi na época do caos do refúgio na Síria, na Europa. E eu me lembro quando eu peguei essa fala do Papa Francisco, falei, bom, eu não sou uma paróquia e não estou na Itália, mas eu pego essa fala para mim também. Então eu vou receber uma família de refugiados. Me lembro que essa foi a partir dessa fala. E aí lembrei da Casa Benjamim, eu tinha vagas ociosas na casa, falei, bom, vamos começar a abrir algumas vagas da Casa Benjamim para refugiados. Né? E aí eu comecei a negociar com a Cruz Vermelha, comecei a fazer algumas negociações. E aí conheço o padre Ronilson, eu assessoro a pastoral universitária na parte social. Conheci o padre Ronilson no encontro nacional e ele falou da questão de Roraima com os venezuelanos. Falei, então vamos fechar uma parceria. Eu tenho uma casa com algumas vagas em Juiz de Fora. E então o processo começa nesse encontro da pastoral universitária e eu com um projeto com vagas ainda em negociação. Então, a Casa Benjamim, tradicionalmente, ela é uma casa para acolher pacientes com câncer. Então, a gente cria dentro da Casa Benjamim o projeto Gruta de Belém. Por que Gruta de Belém? Eu acho que aí é importante também. Eu já ia te perguntar, estamos em pleno Natal hoje. Isso. Né, em pleno qual a 10 relação de janeiro, que o trabalho com refugiados, com imigrantes, ele tem com a Gruta? Primeiro, porque a Casa Benjamim é uma casa muito simples. Foi sempre uma marca da Casa Benjamim, um local muito simples, mas porém com aquilo que é essencial para um acolhimento digno. E a gente entende que a Gruta de Belém tem algumas características muito interessantes. A gruta mesmo, a primeira gruta que acolhe Jesus, né? Era um local muito simples, mas que tinha vaga para quem precisava. Né? Então, assim, primeiro essa ideia da simplicidade, mas ao mesmo tempo da abertura. Né? É um local que tem vaga para quem precisa. E é importante lembrar que Jesus foi um refugiado. Né? Jesus teve que fugir para o Egito. Então Maria, José, Jesus, eles fogem para o Egito. Então a gente entendeu que a gruta era um nome muito emblemático porque ela mostrava um local simples, que acolhe quem precisa e que acolheu alguém que depois viveu a situação do refúgio. Né? Então, daí vem esse nome, Gruta de Belém. Que coisa boa. Mas antes de receber os venezuelanos, você falar desse acolhimento, receber outros refugiados, outras nações? Então, porque o objetivo da Casa Benjamim não necessariamente ela é acolher quem precisa. Primeiro tema, quem está fazendo tratamento, e o segundo tema, quem precisa da imigração. Mas nós negociamos, eu cheguei até a acolher etíopes, mas aí com a Cruz Vermelha achou que era melhor eles não virem para cá. Então, na verdade, os primeiros migrantes que nós recebemos mesmo foram os venezuelanos. Né? Foram os primeiros migrantes e eles se tornam os primeiros em nível de Brasil devido à dinâmica da migração, que é documentar, abrigar e integrar. Então, a Pastoral Universitária de Roraima já estava a documentar, porque estavam dentro da Polícia Federal, nessa parceria, porque é interessante, eu vou repetir esse pensamento que diz a Unesco, né? Nós, enquanto universidade, somos Unesco. Participamos da Agência da ONU para a Ciência e Tecnologia. A Unesco diz que uma universidade que não dê respostas comunitárias não tem razão de existir. Isso fundamenta muito a pastoral universitária, que não quer ser sozinha, ela não é uma extensão. A universidade ela já se faz com ensino, pesquisa e extensão. Nós somos ações comunitárias que tenta ser, que segura, que entrelaça esse tripé. Então, o Renato é muito cheio de espiritualidade. A espiritualidade, ela não tem religião. A espiritualidade, ela perpassa o mundo com um novo olhar. Então, essa pessoa que sabe ver o mundo, sabe julgar e quer saber como agir. Então, um homem que realmente tem perspectiva. Naquele contexto, no Encontro Nacional em Roraima, quando ele fala do projeto, ele veio ao encontro de nossa necessidade,
que precisavam, nós já havíamos documentado, enquanto ação interreligiosa em Roraima, com a ajuda das casas de aluguel pago pela maçonaria, a luz e a água da casa pago pelo Espiritismo Brasileiro, a Federação Espírita Brasileira, a Alta de Souza e a Comunhão Espírita de Brasília, o alimento da casa pago pela Igreja Católica, o gás da casa garantido pelos mormons, e não é o samba do crioulo doido, é uma experiência de ação interreligiosa que quer cuidar de pessoas, quer humanizar uma pastoral que universaliza. Então chega o Renato como um presente do Deus da vida para fazer o passo último, integrar. Ele topou essa iniciativa, vamos integrar. E a Gruta de Belém, com esse nome muito dinâmico, começa a receber os venezuelanos. Isso me levou, como assessor, a ter a coragem de formar um núcleo de pastoral universitária, que a pastoral universitária ela não nasceu para cuidar de migração. Ela cuida do universitário, para ter a formação integral. Então, nós fundamos como núcleo, na Diocese de Roraima, o Núcleo Interreligioso de Ação Coletiva pela Migração, que hoje é coordenado pela Maria Sueli Pereira, Correia Pereira, que é venezuelana, que aí na Venezuela trouxe muita experiência, depois de passou por uma conversa comigo na universidade, eu digo, Deus mandou outra vez a pessoa certa. Então nós estamos com duas pessoas certas, o Renato que integra venezuelanos no Brasil, que acompanha, que conhece as fases que eles passam por cooperação, reunião familiar, e depois reunião social, que foi a invenção do Coronel Cavalhais, da Operação Acolhida. Ele pediu mesmo, vamos aprovar? Então a Casa Civil, a Nilzarete, esse pessoal, a gente vai se familiarizando. Casa Civil em Brasília, o governo federal foi dando sim respostas também com a Operação Acolhida. Acho que nós temos que deixar de ver na terceira pessoa a Operação Acolhida. Não, nós queremos ver em primeira, nós também somos a Operação Acolhida. E não é porque sou reserva aí do Exército Brasileiro, não, tenho a minha reservista, mas é porque como foi entregue isso a Forças Armadas Brasileiras, né? Então lá o Exército, a Marinha e a Aeronáutica formam a Operação Acolhida, de onde a sociedade civil também participa. Então a pastoral universitária está dentro desse rol da sociedade civil, dando uma resposta. É como um núcleo, a Maria coordena esse núcleo, e o Renato explicou todas essas coisas lindas que é a Gruta de Belém. Acho que aí a gente continua bem a conversa entre os dois para ver como que se afina e como que fazem. Maria, se apresente agora para os nossos ouvintes, nível mundial, internacional, intercomunitário e interuniversitário. Nós somos a Universidade Federal de Roraima, estamos na Universidade Federal de Juiz de Fora e já com viagem marcada para a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, daqui a pouco. Boa tarde, Maria. Olá. Olá, sim. Bem, na minha chegada faz alguns meses, pastoral universitária, foi para mim todo um desafio, porque chegando, o padre começou a me envolver em tudo que se estava se fazendo, preparando uma quantidade importante de imigrantes para a interiorização e integração. E o padre viajou. Passei 2 semanas somente em introdução, e quando o padre, não, eu vou viajar e você fica aqui a cargo de tudo, né? E tinha 120 pessoas para interiorizar em Guarulhos, com o padre Alex, em Guarulhos não, aqui em Minas, e em Belo Horizonte, também aqui em Minas. 120 pessoas, para mim foi todo um desafio, com a Operação Acolhida, ficar dentro por tudo do processo de interiorização com eles, para que todo esse povo pudesse embarcar. A missão do padre que ele deixou, quando voltar, não quero encontrar nenhum dessas pessoas aqui, todos têm que estar no seu destino. E realmente foi assim, né? Não foi fácil, ele passou uns meses viajando, em procura de mais cooperações, dando volta por Brasília, e eu fiquei lá tentando, lidiando com os militares da Operação Acolhida, para que todo esse povo conseguisse viajar, embarcar. Então, Maria Sueli, de imigrante, passa a ajudar o migrante, né? Então, é um trabalho, é um serviço, né, Maria? Então, voltando aqui com o Renato, eu lembro do Renato lá na Universidade Federal de Roraima, na reitoria, Renato, você estava atrás do Lavrado de Roraima, e você não encontrou só o Lavrado de Roraima. O Lavrado de Roraima vem inteiro, né? Quando começa a receber vários venezuelanos, vários migrantes, e ali a coisa mudou totalmente,
né? Eu vi que você estava em busca da questão, e eu acho que é um projeto que pode se repensar depois, não pode, mas foi a emergência, a necessidade que fez mudar o percurso da história, né, da vinda. E conta pra gente aí como foi a vinda dos primeiros migrantes, essa acolhida aqui na Gruta de Belém. Bom, Dos primeiro, venezuelanos. a partir da sua provocação, acho que é interessante a gente lembrar de um documento também do Papa Francisco, que para mim ele foi muito importante, porque há 30 anos eu pesquiso pobreza. E eu vou dizer que ninguém conseguiu fazer uma ligação tão fácil, tão simples e precisa da pobreza com a questão ambiental do que o Papa em Laudato Si. Então, Laudato Si é um documento que quem gosta da questão ambiental ou quem gosta da questão social precisa ler. E, na verdade, Laudato Si explica bem a relação entre o lavrado, que é o tema ambiental, com as questões sociais, né? Essas coisas estão sempre juntas. Mas tudo integrado, tudo está interligado. O que eu diria? Está claro para mim hoje, o nosso projeto acabou de fazer 2 anos. 2 anos tem 2 anos e 2 meses. Foi em outubro, ele fez 2 anos. O tema imigrante é um tema para nós novo. Então, até 2 anos e pouco atrás, a gente nunca tinha trabalhado com o tema. E eu vejo que nós temos muito a aprender. Na verdade, assim, a ABAN, ela tem alguns pontos fortes, e um ponto forte dela é a gestão social. Então, a gente gosta de fazer gestão de projeto social. É uma coisa que hoje a gente dá curso, então a gente conseguiu avançar um pouquinho nessa temática. Então, a gente entende que nesses 2 anos a gente conseguiu melhorar muito o projeto Gruta de Belém, sabe? Então, a gente focou, tentou entender quais eram os pontos fracos do projeto, né, e quais eram os pontos chaves. Ficou claro para nós primeiro que um ponto-chave é a acolhida, porque o imigrante ele chega muito machucado, né, não é à toa que ele teve que sair do país, só isso já tem um desgaste emocional gigante, a saída do país. Depois o processo de trânsito gera um monte de desafios emocionais. Depois, a relação com os que ficam tem outro custo emocional muito alto. Então, assim, para nós, primeiro ficou claro que o investimento na acolhida e no cuidado era algo central, né? A experiência da Casa Benjamin, do paciente com câncer, já nos mostrara que dar um teto e dar comida não é algo tão difícil. Muitos locais conseguem dar teto e comida. Até um hotel te dá teto e comida, né? Então, assim, que a gente, não era esse o foco do projeto, o teto e a comida. A gente queria, como gruta, pensando numa gruta, a gruta foi um local de acolhimento. Um local em que aquele casal, no momento de aflição, de alguma forma, porque ela estava ali para dar à luz, né? Então no momento de desafio, eles encontraram um local que os acolheram, que permitiu ela viver aquele momento do parto com toda tranquilidade. Então a gente sempre buscou, e ficou claro isso. Não dá para trabalhar com imigrantes se você não investir alto no processo de acolhida. Eles são muito carentes, eles demandam cuidado, demandam atenção. Então a gente precisa investir numa equipe que tenha condições de fazer essa acolhida. Uma outra coisa que ficou claro para nós, que a gente também aprendeu, é que primeiro a gente trabalhou só com homens. Depois a gente abriu para mulheres. Porque a gente percebeu que a mulher tinha uma demanda maior ao visitar Roraima e ao perceber a realidade das mulheres, a gente resolveu abrir para mulheres. A casa, na verdade, houve um tempo que a gente queria até fazer uma experiência de trabalhar só com mulheres, né? E a gente percebeu que é bem diferente o trabalho com a mulher venezuelana. Interessante isso, bem diferente. Qual é essa diferença? Tem todo um aprendizado. O que a gente percebeu? Uma coisa que nos chamou a atenção é uma situação de conflito. Interessante que a gente percebeu que o nível de conflito na casa subiu radicalmente quando a gente começou a receber mulheres. Interessante isso, sabe? De conflitos entre elas. Elas são muito conflituosas. É o que a gente percebeu no projeto. Isso foi uma coisa que a gente falou assim, bom, temos que aprender a entender o porquê dessa questão, né? E a Maria, que acho que pode acrescentar muito, ela nos trazia hoje dados, né, Maria? interessantíssimos sobre a questão, o significado da mãe, o
o significado da mulher. Na cultura venezuelana tem algo muito forte e diferente até da cultura brasileira. Então, assim, acho que a primeira coisa que ficou claro para nós, porque aí eu fui até no Rio de Janeiro me encontrar com um padre que trabalhava há 30 anos com migrantes, porque a gente falou assim, olha, a gente precisa ser bom não só em acolher, mas a gente precisa conhecer um pouquinho melhor a cultura venezuelana. Sabe? A gente começou a perceber que a compreensão da cultura venezuelana era importante para a gente entender alguns desafios que a gente estava vivendo. Que esses desafios, claro que eles vinham também de todo o desgaste emocional do processo de saída, de trânsito, de chegada, mas ele também, isso tudo, dialogava com a cultura, com o significado do ser mãe, o significado de ser mulher, o significado de ser homem, né? Agora, uma outra coisa que ficou clara também é que receber jovens era muito diferente de receber pessoas com mais idade. Por quê? Porque a gente percebia no jovem um desejo também de, bom, eu vou aproveitar que eu saí do meu país para curtir um pouco esse negócio, para viver um pouco essa experiência de um outro país. E isso influencia num processo, né? Então, eu me lembro, tem um caso muito interessante, foi muito emblemático, porque o processo da casa, como é que funcionava? A pessoa, quando chegava, qual era o foco do trabalho? O foco do trabalho era trabalhar documentação, língua, emprego e uma outra moradia. Eram esses nossos 4 objetivos básicos que nós tínhamos com eles. Então, regularizar a documentação que faltava, ajudar na questão da ambientação da língua, ajudar na questão de conseguir um emprego, encaminhar e depois uma casa para ele começar a vida. E aí a gente trabalhou com uma regra de 90 dias. Em 90 dias, para nós, primeiro ficou claro que eles conseguiam muito rápido. Tá? Alguns conseguiam uma semana a emprego já. E já estava um tempo em Roraima, então tinha uma questão da língua já trabalhada. E aí houve um caso muito emblemático de um jovem que ele depois ele disse para mim assim, olha, quando vocês me disseram que eu tinha 90 dias, eu falei assim, vou tirar 60 de férias. Tá? Que legal. Porque eu consigo muito rápido as coisas. E ele mesmo sabia, que ele desafio, e ele realmente conseguiu. Né? Então a gente começou a perceber que tinham muitas variáveis que precisavam ser levadas em conta no processo, porque ele não entendeu que esses 60 dias de férias, ele tirou vaga de outro, porque ele poderia ter feito esse processo, então, com 30 dias, abrindo, porque na verdade a gente tem um limite de vagas, então na medida em que sai um, a gente abria uma vaga para Roraima. Então, a gente não apressava ninguém, mas era óbvio que se ele conseguia fazer o processo em menos tempo, ele abria mais rápido uma outra vaga, né? A fila anda, né, Renato? Sim, e na verdade, o nosso interesse que a fila andasse não era que a gente queria ficar livre deles, ao contrário. Mas era que a gente sabia, pela pressão que o Ronilson trazia para a gente, chegava 500 por dia, 400 por dia, 300 por dia. E a gente abria uma vaga a cada 90 dias, né? Que era uma vaga nova. Então, é óbvio que até por solidariedade com os colegas deles, eles deveriam abrir uma vaga. E aí você me fez lembrar de uma outra coisa que me chamou muita atenção. Porque, assim, uma coisa que começou a ficar claro, porque na ABAN a gente trabalha muito a lógica da solidariedade. A base do trabalho de qualquer projeto social é a compreensão da dor do outro, o incômodo com essa dor, uma indignação não violenta com essa realidade, e aí eu vou E uma coisa que eles traziam muito, que nos chamou a atenção, é que eles diziam o seguinte, olha, nós vivemos uma situação tão radical na Venezuela, uma situação de individualismo tão radical, uma situação de um egoísmo tão radical, que nós temos dificuldade em acreditar na solidariedade de vocês. Foi interessante essa fala, porque a gente foi provocando o diálogo com eles e eles foram lentamente saindo. Eles disseram, olha, o primeiro mês, a primeira turma que chegou, o primeiro mês eles ficavam falando assim, não, eles vão tirar nossos órgãos. Ouvi isso mesmo, essa história, né? É impossível que eles estejam fazendo tudo isso pela gente sem ter um monte de interesse. É impossível. Não acreditam na gratuidade, né? Realmente tiveram eles dificuldade. Perdem a fé nessa gratuidade. E aí, olha o que a gente teve que fazer. A gente percebeu que a gente precisava colocar, então, na segunda rodada, terceira, a gente colocava os que já tinham passado para acolher. Porque eles conseguiam mais rapidamente mostrar para não pode acreditar neles. Pode acreditar neles.
Porque, na verdade, então, ou seja, olha que legal, o nosso maior desafio até hoje com os venezuelanos é estimular a solidariedade. Quando você falou assim, que legal, a Maria, que foi imigrante, agora está ajudando. Eu tenho que dizer que esse processo não é tão fácil. É o que eu tenho percebido. E olha que o tema solidariedade é um tema que eu pesquiso há muitos anos. Renato, é muito gostoso ouvir você, é muito importante, porque assim, o voluntariado não pode ser confundido com voluntarismo, né? Assim, a pastoral ela é pensada, afinal é a pastoral universitária, eu acho que onde forma pensadores, aí está a diferença. Por isso esse momento com você, com a Maria é especialista, tem universidade, é formada, muita experiência aí na Venezuela que trouxe, e quando eu ouvi a Maria, eu disse, essa é a pessoa certa para coordenar esse núcleo, porque ela, não me lembro qual é a formação, engenheira, mas assim, mais do que a formação em engenharia, ela tem a experiência da vida acadêmica e a aplicação disso, porque a vida acadêmica ela quer pensar, quer produzir, os doutores sabem bem disso, né? Como a gente é pressionado a questão da produção dos artigos e a gente tem na mão, não é usar o outro como material, mas essa experiência que trazemos, desse trabalho que fomos ganhando essa experiência, como se pode produzir tanta coisa, seja para a psicologia, seja para a sociologia, para a antropologia, para qualquer área. É interdisciplinar, é integral. Então, assim, a Maria traz uma contribuição muito grande, porque ela trabalhou com projeto de crianças, né, na Venezuela. Conta para nós, Maria, e fala um pouco mais dessa experiência. Tu falas muito bem português, então pode expressar disso que o Renato falava, o que tem te provocado a comentar também conosco sobre a venezolanidade do venezuelano, ou como essa integração. Estamos falando sobre integração, é o nosso tema geral aqui. Sim, eu trabalhei muito tempo na Venezuela com meninos da rua, crianças e adolescentes em situação de rua. Tínhamos uma casa de abrigo para eles, né? E nessa experiência, uma das primeiras coisas que trabalhei com salesianos, com comunidades salesianas, é conhecer por quê a cultura, que se chama assim, cultura popular venezuelana. Por que crianças da rua? Esse fenômeno que não era mais ou menos novo na Venezuela, de 50 anos atrás. Por quê? Porque a mulher venezuelana, a mãe venezuelana, ela não é de abandonar. Não tinha meninos da rua há 50, 60 anos na Venezuela, porque sempre aparecia uma mãe. Era a avó, ou a vizinha, ou a madrinha, ou a tia, mas alguém criava aquele filho, né? E então entender por que isso mudou e por que crianças da rua, né? Por que começaram as mães a abandonar as crianças. Então a gente começamos a conhecer um pouco o trabalho de alguns salesianos sobre a cultura popular venezuelana. E é entender que a figura da mãe, eu vou falar um pouquinho com o Renato, com o padre, é muito importante para o povo venezuelano, né? Uma cultura que nós chamamos na Venezuela matricentrada. Na matriz, a mãe é o mais importante. E o venezuelano, ele, antes de se reconhecer como pessoa, ele é filho de. Eu sou, quando ele vai se apresentar de pequeno, ele diz, eu sou o filho de Dona Petra, ou de Dona Juana. E depois é que ele fala seu nome, né? Porque essa relação mãe e filho é muito importante. Então, vemos na Venezuela como mãe de 80 anos que criaram 6 filhos próprios e 6 dos vizinhos, da vizinha, né? 12 filhos. E todos têm que ir obrigatoriamente, os domingos, visitar a mãe. Isso já é uma tradição. Quando a mãe morre, já os filhos, os irmãos, já quase nem se fala, já quase nem se conhece, porque tudo gira, né, em torno àquela relação mãe e filho. Isso a gente estamos vendo aqui. Por exemplo, a Anice, da Casa Chico de Vale, em Belo Horizonte, ela dizia, pois é, todos alugaram, todos saíram da casa e os domingos estão todo mundo aqui, porque ela é a mãenice. Ela está vivendo, agora eu estou entendendo como eu faço um planejamento do domingo, quando vejo chega um, chega outro, porque ela é a mãe. Então, na migração é importante ver também como ele sente a dor de abandonar a mãe pátria. A Venezuela é a mãe, é minha pátria. E aí também tem um sofrimento, né? Já vem aí um sofrimento de que abandonei minha mãe pátria.
Isso é um sofrimento agregado que ele já vem passando. E quem está aqui e deixou sua mãe lá na Venezuela, quase chora todo dia porque quer ter a mãe perto. E a mãe pode ser que... a gente via muito isso com os meninos da rua. E meninos que eram abandonados, mãe que era maltratadora, mas era mãe. E eles amavam a mãe. E a época de Natal é muito importante para o venezuelano estar em família. Então, aqui pode ser que muitos tenham uma etapa de depressão. Querendo voltar na Venezuela, não vamos estranhar isso. Querendo voltar, fazer tudo para voltar, porque tem que passar Natal com a mãe, com a família. Ou querendo trazer a mãe, porque é muito importante para o venezuelano esta época de Natal. Tem uma carga afetiva muito grande para eles. Então, isso complementa o que diz o Renato, de que é muito mais do que receber e dar teto de comida. Teto de comida encontra no hospital, no hotel. Então, Renato, como você lida com isso? Com toda essa carga emocional, tudo isso é matéria até para a psicologia, né, da volta ao útero materno, Freud explica. Mas, assim, é muito bom, é importante ver que o projeto é pensado, é acadêmico e quer trabalhar também a partir daí, né, professora Antônia? Inclusive, Renata, pegando o gancho aí desse bate-papo, há pouco eu fiquei sabendo que vieram 10 homens sem as mulheres, né? Depois vieram as mulheres com seus filhos, né? Pela questão de logística, de apoio. Como é que foi isso, Renato? É importante explicar por que num primeiro momento nós recebemos mais homens e homens mais jovens. Porque é o seguinte, qual era a nossa hipótese? A hipótese era o seguinte: tentar trazer pessoas que tivessem uma maior capacidade de arrumar emprego, então que tivessem na idade do trabalho, que tivesse um currículo que fosse relativamente fácil arrumar emprego, pensando que se nós conseguimos empregar alguém que tem uma família, eu estou ajudando não só ele, eu estou ajudando a família toda, porque aí depois ele poderia trazer a família, que é o que aconteceu. Por exemplo, hoje a gente sabe que tem pelo menos 3 vezes mais venezuelanos que nós trouxemos em Juiz de Fora, porque eles, empregados com casa, trouxeram as famílias. Então isso deu muito certo. Esse foi um critério que a gente usou. Por isso, então, no primeiro momento vinham homens, tá? E homens relativamente jovens, e deixavam as esposas, porque eles vinham para arrumar emprego, arrumar uma casa e aí trazer a família. Então esse foi o critério primeiro, por isso ocorreu dessa forma. Agora, uma outra pergunta que o Ronilson traz, que eu penso que é importante refletir também, é que a ABAN, ela tem na cultura da ABAN, nós trabalhamos muito, porque assim, o foco da ABAN, um dos focos, é o enfrentamento à pobreza. Enfrentamento à pobreza, a gente sabe que são projetos de longo prazo. Você não faz enfrentamento à pobreza com 2, 3 anos. Então a gente sempre buscou, na nossa gestão de pessoas voltadas para o voluntariado, que nós conseguíssemos baixar o turnover de voluntariado, ou seja, que nós conseguíssemos um voluntariado duradouro. Pessoas que conseguissem ficar para acima de 5 anos na dedicação. Hoje a gente tem um voluntário que está há 21 anos comigo. Então, como é que você baixa o turnover de voluntariado? Cuidando dele. Por quê? O que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas recém-chegadas no voluntariado, que não têm longa experiência, elas não percebem que ele tem desgastes, ou seja, toda a ação tem custo. E o voluntariado tem vários custos. O emocional, relação com a família, você tem que adequar tudo isso à sua vida. Então, o que a ABAN percebeu? Que cuidando do voluntariado, do nosso voluntário, a gente tem ele por mais tempo. Tá. E a gente percebeu que a Casa Benjamin, o projeto Gruta de Belém, é um dos projetos mais exigentes para o voluntário. Ou seja... há um compromisso muito forte. Isso. Não só o que a gente percebe, é o que eu falava, o imigrante, ele, devido a todos os desafios que ele viveu, ele exige muito cuidado. Ele exige muito do voluntário. Então, eu comecei a perceber que os meus voluntários, a minha equipe do Projeto Gruta de Belém, era uma equipe que, se eu não cuidasse muito bem dela, eu não teria ela por muito tempo. Devido às exigências que o imigrante traz. Exigências por carência emocional, por ciúmes, por desafios que ele vive com a família que ficou. A pressa né? em resolver. Então, eu citei alguns casos que era o seguinte, um exemplo. O imigrante, ele chega e ele está triste.
Triste, 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 triste. Por que você está triste? Não, porque minha mãe ficou. Ou minha esposa ficou. E aí, a gente então, inexperiente no primeiro momento, pensando assim, então vamos negociar para a vinda da esposa ou vinda da mãe o mais rápido possível. Aí a mãe chegava, a esposa chegava. Não, mas eu não me dou bem com a minha mãe. Ai, meu Deus. E aí ele não queria acolher a mãe, não queria acolher a esposa. E a gente trouxe... Então, ou seja, eu estou dando um exemplo, tem milhares de exemplos, para dizer o seguinte, o trabalho com eles é um trabalho exigente. Bastante exigente. Não só na questão de tempo, de dedicação, mas na questão mesmo de lidar com nuances das relações dele que a gente não percebe, só vai descobrir depois. Por lidar com situações que a gente não interpreta que são mentiras, mas são, assim, situações em que ele não pode se abrir. Ou pelo menos ele pensa que não pode se abrir, por tudo que ele viveu. Então, só depois é que ele vai se abrindo, você vai entendendo, mas muitas vezes você já deu passo e fala assim, então não era para ter dado esse passo. Se ele tivesse colocado isso para a gente deveria... Então, foi o tempo que foi mostrando o nível de investimento necessário para um projeto como esse. Então, hoje a gente percebe que a gente precisa cuidar muito bem da equipe que trabalha no projeto Gruta de Belém para ela lidar com todas essas exigências que o projeto traz. E quanta contribuição para a excelência universitária você traz a partir daí, como eu disse, não de considerar o outro como objeto de estudo, mas que assim, é muito mais fácil lidar com laranjas, com coco, com outras peças, mas você escolheu lidar com pessoas. E aí está um desafio muito grande. A Operação Acolhida, montada depois pelo governo federal, troca a cada 2 meses o batalhão inteiro. Isso tem causado desgaste na sociedade civil que nunca trocamos. Temos aí a sabedoria de puxar para um retiro, levar a Maria aí para conversar, para fazer o seu retiro, para orar, para encontrar o fundamento da sua missão. É encarado como missão, como uma visão pastoral. E aos poucos a gente vai acertando os passos com a Operação Acolhida. Mas essa troca é pelo desgaste também. A gente está de acordo. O 4º ano ali em Roraima, a situação não é fácil, o fluxo está a crescer bastante, né? Quando vai terminar a migração? Eu não tenho a resposta, será que alguém tem? Porque esse rio, ele encharcou Roraima, criou o que nós chamamos lá para a linguagem do norte, o igapó, e esse igapó foi ganhando força e é como um grande rio fluido que chegou até Juiz de Fora, que vai passar daqui, e que estamos aí nessas águas. Água também fertiliza. Ao mesmo tempo em que a gente vê todas essas problemáticas que traz esses desafios, também fertiliza. Quantas mas também inunda, exato. Isso. Como nós vamos usar? Nós vamos precisar de cientistas, de pessoas comprometidas como você, como a Maria Sueli, e como todos esses juízes foranos que vão acolhendo, mas sabendo que estão acolhendo pessoas. Isso me encanta, seu trabalho. E eu acho que você me provoca a colocar uma coisa que foi muito interessante viver aqui em Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, repito, é uma cidade que tem o tema imigração como na sua história. Só que, quando a gente começa a fazer o trabalho com venezuelanos, a gente começou... porque a beleza do outro é que o outro exige que eu me mostre. É muito legal isso, né? Então, assim, a chegada dos venezuelanos em Juiz de Fora fez com que também a cidade tivesse que falar do tema, refletir sobre o tema e se posicionar no tema. E aí a gente começou a perceber uma coisa que a gente chamou de xenofobia seletiva. O que na prática é isso? A gente começou a perceber o seguinte, bom, se a gente diz que vai chegar um alemão em Juiz de Fora, o alemão veio contribuir com a comunidade. Trouxe euros, né? Ele veio contribuir, ele veio trazer experiência da Europa, ele veio trazer sobar. Quando a gente fala que a gente vai trazer um venezuelano, ele veio tomar meu emprego. Essa situação se vive em Roraima também. Entendi. Renato, isso é legal. Uma socióloga espanhola, perdoe que eu esqueço o nome dela agora, ela fala que não é xenofobia, mas é aporofobia, que é a versão a pobre. Então nós começamos a perceber que realmente em Roraima não tinha xenofobia. A xenofobia é, claro, o medo estranho, tal, o cuidado, mas o que tem, se esse estranho tivesse chegado dos Emirados Árabes em Roraima, estava todo mundo colocando ele no colo. Chegou aqui para colaborar e tudo. Quando chega um pobre, começa a questão da aversão. Matar o diferente, matar o pobre, aquele que incomoda. Eu preciso dizer aporofobia. de uma experiência, então, já que você
provocou mais um pouco, eu vou lembrar de algo que eu vivi em Pacaraima, que sinceramente me incomodou bastante, tendo contato lá com o Padre Jesus, um grande lutador pela causa. Eu me lembro dele contando a história que nos primeiros anos da imigração, a cidade se beneficiou com a situação. Por quê? Devido à crise na Venezuela, as pessoas vinham de Santa Helena fazer compra em Pacaraima. Inverteu os papéis, porque antes o brasileiro ia comprar lá pela qualidade e pelo preço. Aí depois eles vieram, e aí a gente percebe isso, né? Enquanto a imigração trouxe benefícios e lucro, muito bem-vinda. Depois que a imigração começou a não trazer tantos benefícios e lucro, ela é um problema. Então, assim, a beleza da imigração, a beleza dela é que ela força a nossa sociedade a refletir, a se posicionar e a se conhecer. Porque, na verdade, a xenofobia ela está no grupo, para mim, das questões que, se você perguntar a 100 pessoas, provavelmente 100 vão dizer: não, eu não sou racista, eu não sou machista e eu não vivo a xenofobia. Mas quando eu estou diante da realidade, é que eu percebo tudo aquilo que está guardadinho aqui dentro. Então, assim, a chegada dos venezuelanos em Juiz de Fora fez com que a cidade tivesse que, de novo, discutir o tema. E isso foi muito bom. E por isso que a gente está tratando aqui mídia e imigração. A mídia também ela tem esse papel. E, infelizmente, nem sempre ela traz esse papel de fazer refletir de que todos somos migrantes e que uma migração também traz riqueza, traz conhecimento, traz, diz assim, a troca cultural é muito forte, da língua, dos costumes. Essa tarde, para mim, aqui em Juiz de Fora, 10 de dezembro de 2019, está sendo diferente. Como eu aprendi, como eu estou aprendendo nesse podcast, numa versão com só os meninos, os jovens que falaram, agora com Maria e com você, Renato. A Maria que traz essa explicação da mãe. Eu não tinha pensado nisso. Né? Na questão desse valor que tem, mesmo você trazendo, que ele traz a mãe, não se deu bem, mas mostra que mesmo a mãe não sendo aquela relação tão afetiva, ele ama. Porque se ele não puder cuidar, mas alguém tem que cuidar da mãe dele, né? Sim. Que lição, hein, Maria? Hoje no encontro, escutando o Renato, né? Hoje fomos a visitar o Brian, o último que fomos a visitar. Quando chegamos na casa dele, no edifício, não sei como chama aqui, o senhor que recebe o porteiro do prédio, né? Isso me pareceu tão bonito, né? O porteiro: ai, vocês são a família do Brian? Ele já chamou 2 vezes aqui, dizendo: minha família vai vir. Eu disse: para, que bonito. Para Brian, nós somos sua família, né? Sim. Aí logo quando ele muito emocionado: não, Brian é gente boa, falou muito bem do Brian, né? A gente conversou com o Brian. Na volta, ele disse assim: o Brian está me ensinando a falar espanhol. Eu fui na Espanha, essa riqueza de intercâmbio de cultura, né, que eu acho bem bonito, como esse porteiro se ligou muito com o venezuelano, com o Brian, e aí se está dando esse intercâmbio, né? E até porque o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. Eu gosto muito quando o professor Renato aí, ele fala que a migração ensina nós a nos vermos, ela serve como espelho. Nós, os brasileiros, né, somos misturados. Eu sou luso-brasileiro, o Renato é ítalo-brasileiro ou ciro-brasileiro, pela cara dele a gente vê aí. Mas, assim, o Brasil tem essa mistura, tem japonês, tem tudo. Já sei que um dos passaportes mais cobiçados do planeta é o passaporte brasileiro. E os brasileiros têm que ter muito cuidado na Europa, porque qualquer um passa por brasileiro, seja o japonês, seja o italiano, o sírio, o português. Então, o Brasil é um país de imigrantes. E é bonita essa atitude da ABAN, da Universidade Federal de Juiz de Fora, desta cidade, de acolhida. É por isso que eu digo, a operação acolhida é feita por cada um de nós, que dividimos a terra como a nossa casa comum, você que citou a Laudato Si aí, e temos que cuidar dessa casa comum e das pessoas que nela habitamos.
Olha, gente, muito bom bate-papo aqui, esse podcast. Eu vou aproveitar esse momento, a partir desse gancho, dessa reflexão que o padre Ronilson acaba de colocar para a gente, e aproveitar, Renato, para a gente trazer aí que mensagem você traz para as pessoas que queiram também ajudar, não somente o de Juiz de Fora, mas o mundo. O podcast vai ganhar o mundo. Pessoas vão ouvir, não sei como que nós vamos chegar, mas alguém vai passar. O YouTube hoje é o canal, né? Então a gente precisa estar atento, né? Então, baseado nisso, todos somos migrantes. Renato, parabéns pelo seu trabalho. Eu já te admirava, eu só te pensava no Lavrado de Roraima, mas hoje eu tive isso. Tu trouxeste uma turma inteira que chegou no Lavrado de Roraima, que você me disse que não é só 110, foi se multiplicando, triplicando, né? E com essa experiência de que alguém vem mais, a família, o outro, né? Então, aí você perde até a conta, né, desse Lavrado. Mas o Lavrado ainda te espera. Então, vamos falar um pouquinho de esperança. Já começamos a mostrar aí a beleza, mas assim, finalizando o nosso episódio hoje aqui, essa tarde tão gostosa em Juiz de Fora, conta pra gente, assim, quais as esperanças que o Renato traz aí com a associação, né, dos amigos, né, com esse acolhimento, esse resultado, você colocou as dificuldades também que passam por ali, mas essa superação dessas dificuldades, essa beleza, o que será? Veio uma criança pouco distante aqui com os pais, né, junto, eu vejo quantas crianças virão ainda, né, já vão nascer no Brasil, em Roraima já está cheio de venezuelanos tendo seus filhos por lá. A maioria das crianças que nascem já não são mais só brasileiras, são venezuelanas na nossa maternidade de Roraima, em Boa Vista. Então conta pra gente assim, em que você vê essa riqueza, essa esperança de dias melhores? Bom, eu acho que a primeira coisa que é importante apontar é que a casa, o projeto da ABAN, Gruta de Belém, a gente percebeu que o sucesso dele não se dá se eu recebi 50, 80, 200 venezuelanos. O sucesso dele era se a gente conseguiu estimular aqueles que passaram ali a acreditar de novo no amor. Pode parecer um pouco bobinho isso, mas o que a gente percebe, o grande desafio da humanidade é perder a fé no amor. A fé de que vale a pena amar, de que existem pessoas que amam, existem pessoas que fazem coisas por amor. Então, na verdade, o nosso maior desafio com eles é estimular de novo que eles, ao saírem da casa, e isso, graças a Deus, tem acontecido, que várias vezes me perguntava assim, né? Como é que eu te pago isso que você me fez? Como é que eu te retribuo isso? Eu me lembro um caso, então, que ele ficou... Como é que eu retribuo? Ele falou assim, olha, a melhor forma de você me retribuir... Primeiro que eu não estou fazendo por retribuição. Mas a melhor forma de você me retribuir é acolher alguém na tua casa. Ou seja, você está me retribuindo. Você está passando para frente, você está multiplicando. Essa é a questão. Né? Então, assim, a gente estimulou muito isso a eles. Eu vejo o projeto evoluindo, porque Juiz de Fora já tem uma quantidade de venezuelanos que já justifica uma associação cultural. Então, e na verdade isso partiu deles. O Alberto, que esteve aqui no outro podcast, tive lá longos bate-papos com o Alberto, sobre a proposta da gente pensar em estimular, ajudar, apoiar que eles façam uma associação cultural aqui, por vários motivos. Primeiro, para eles não perderem algumas questões que eles querem cultivar. Segundo, para que eles possam melhor ajudar a si mesmos. Né? Então, eu vejo como hipótese de futuro para 2020, 2021, a gente estimular que eles se encontrem, não percam contato, se conheçam os novos que chegaram e que dali eles possam criar algo, tá, que ajude a cultivar a cultura venezuelana, e aí vem língua, dança, alimentação, espiritualidade, né? E que isso, de alguma forma, eles se ajudem. A ABAN, o projeto específico da ABAN, tem pensado em... Porque o nosso foco, até 2019, o nosso foco fora acolher.
Eu falava um pouco isso para o padre Ronilson. A gente tinha um outro parceiro, então a gente dividiu responsabilidades com esse outro parceiro. E o nosso foco era acolher. Então, como eu falei, os 4 objetivos, né? Língua, documentação, emprego e moradia. A gente focava nesses 4. Saindo da casa, a gente dizia, olha, a missão do projeto termina quando você está com documentação, com um emprego, com uma casa montada. Ali terminava a missão do projeto. O que a gente está avaliando é que pode ser que a gente modifique um pouquinho o projeto para 2020 e comece a ter como foco central acompanhar aqueles que já estão na cidade. Porque o número já é um número relativamente grande, né? Então que já justifica um trabalho de acompanhamento. Tá? Então essa tem sido uma perspectiva de futuro para nós. E por quê? A gente já percebeu que a Casa Benjamin tem 10 vagas. Se eu tenho aí 60, 70 famílias de venezuelanos, isso dá um número de vagas muito maior. Entendeu, Tônia? Então, teoricamente, os próprios venezuelanos hoje conseguem ter uma lógica de acolhida, um número de vagas, até pensando em número, muito maior que a própria casa. Então, se a gente fortalece isso neles, incentiva isso neles, eu aumento o número de vagas na região, né? Do que ficar focando só dentro daquela casa. Entendi. Essa é a tua perspectiva de futuro, Sim. né, Nath? Sim. Maria. Sim, e para o núcleo de ação coletiva lá em Roraima, a gente representa a esperança de muito, né? Ver muitos rostos estão chegando lá pedindo auxílio, muitas pessoas com deficiências, muitas deficiências, pessoas em cadeira de rodas, pessoas com muitas limitações, com crianças especiais, e no rosto dela a gente vê aquele desesperança, né? E a gente representa, o padre sempre diz, nós somos o signo de esperança para aquelas pessoas que vêm buscando esperança, né? E às vezes é difícil a gente dizer para uma pessoa que está em cadeira de roda, caso da mulher em cadeira de roda com uma menina, ela sozinha, sem 2 pernas, com a menina de 14 anos. Para onde a gente vai mandar? Que cooperação vai aceitar? Ela não está em condição de trabalhar, né? Ver mulheres solteiras com crianças pequenas. É difícil interiorizar, porque como essa mulher vai trabalhar se precisa cuidar de seus filhos, né? Então, começamos a abrir e buscar cooperação que puderam ajudar nesse contexto de pessoas que estão chegando cada vez mais com muitas limitações. Já não é só o pai que deixou a família na Venezuela e ele saiu para buscar trabalho e depois puxar sua família. Está vendo? Pessoas idosas, sozinhas, estão chegando pedindo ajuda. Muitas pessoas idosas. Então, é um desafio para este ano, falando dos nossos desafios, atender a estes grupos. Mães, mulheres sozinhas, embaraçadas, pessoas idosas, pessoas com muitas deficiências. Então, muitos grupos diversos que pedem nossa ajuda, e é um desafio muito grande para nós e para toda a sociedade brasileira que possa ir do mundo, que possa escutar isto e se abrir. Porque precisamos. Já a gente conseguimos colocar em Goiás um grupo muito lindo, um grupo espírita, aceitou. O padre, quando chamar, começou com 10 vagas. De lá, o padre de Goiás disse, olha, 10 vagas. Depois passou para 20, depois para 26, depois tudo que o padre pedia, né? Aí o padre, olha, chegou uma mulher, uma menina de 14 anos com a mãe sem perna, você aceita? Aceito, padre, pode mandar. Chegou um casal, uma mulher com deficiência visual, você aceita? Aceite, pode mandar. Chegou uma família com 10, pai, mãe, 8 filhos, pequenos todos, você aceita? Aceito. E foi aquele, o voo dos... nós chamamos voo dos excluídos. Dos excluídos, o voo dos excluídos. Chegaram muita gente e foi uma festa muito grande para nós, também para eles, quando eles receberam esse monte de pessoas, famílias com muitas crianças especiais, com síndrome de Down, com muitas condições difíceis, né? E a mensagem é um desafio para nós, como cooperação, como PU, mas também para a sociedade brasileira, para o mundo que possa abrir, porque realmente esse povo é que está vindo. Obrigado à nossa assessora aí, da nossa coordenadora do Núcleo Interreligioso de Ação Coletiva da Pastoral Universitária pela Migração, porque faz que o mundo saiba de que no Brasil, graças a essa experiência interreligiosa, interinstitucional,
muita coisa pode acontecer. O amor poético que falava aí o professor Renato, agora que a Maria Sueli vai concluindo assim o nosso podcast mostrando... mas antes de terminar, chegou aqui um jovem, olha, tudo jovem, bem. Né? Eu já vi esse jovem em Roraima, entra aí na roda, vamos apresentar rapidinho, quando chegou, olá. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Paredes, eu cheguei no Brasil eu tenho 3 anos, 1 ano e meio fiquei em Roraima, Boa Vista, e tenho 1 ano e meio aqui em Juiz de Fora também. Vou te falar que minha vida lá em Roraima era muito diferente, um pouco com muitos sonhos, mas com muita dificuldade para se realizar, né, que eu via naquela época. Agora as coisas mudaram, deram uns 360, deram um giro muito radical, né? Porque agora tem planos sonhos que já estão se realizando, estou fazendo a minha profissão que eu gosto, estou conseguindo ajudar a minha família. O que você gosta? Conta para nós. Que profissão é essa? Eu sou barbeiro, né? Eu mexo com cabelo, mexo com estética, né? E eu mudo... Todo estiloso, gente. Ele é lindo. Vem pra banda. Como é teu nome completo aí? Ángel Paredes Alarcón. Só tenho um nome. Legal. E eu cheguei aqui na BAM, fui muito bem recebido pela senhora Renato, a Camila, a senhora Regina, entendeu? E muito bem acolhido. Nunca faltou nada aqui para nós, atenção, né? Já trabalha, Ângelo? Já, o tempo no salão? todo. Tá no salão? Estou num salãozinho ali no calçadão, né, na Pio 10. Já está conhecido aqui em Juiz de Fora. Porque, graças a Deus... Corta o cabelo do Renato aí, ô Renato? Eu nunca cortei cabelo com ele. Na próxima vez eu vou cortar contigo. Pode ir que você não vai se arrepender, com certeza. Que legal, gente. Legal, ficou parecendo aqueles programas, professora, de algumas igrejas que chamam testemunho. Ninguém preparou Combinou. Isso, né? Mas foi super legal a chegada do Ángel Paredes, que tem histórias maravilhosas, que é dos primeiros a ser recebido aqui pela ABAN. Parabéns, histórias que dão certo, né? Parabéns, aquilo que dizia é um sucesso. Eu quero agradecer aqui, aproveitar para agradecer a professora, a doutora Antônia Costa, em jornalismo, que coordena o jornalismo da Universidade Federal de Roraima, por essa ideia tão linda de fazer que as universidades se conectem também. Nós estamos aqui na Federal de Juiz de Fora bastante distante. Foram pelo menos 5 horas diretas de voo desde Boa Vista até Campinas, depois mais 2 horas de voo. Meu Deus do céu, é muito difícil viajar pelo Brasil. Nós chegamos aqui tão longe graças a esse seu projeto. Daqui vamos para o FMG e a gente sabe que o mundo está nos ouvindo. Nós sabemos dos projetos desse projeto, né? Isso me deixa emocionado, ver os frutos que vão gerando graças a pessoas tão maravilhosas como você, que faz uma comunicação positiva. Parabéns e muito obrigado. Eu quero agradecer ao Renato pela essa linda história de associação, essa história de vida, Renato. Você deu assim um exemplo e a gente volta daqui com a viola na sacola, dizendo que tem algo a fazer. Eu agradeço também a Maria Sueli com esse trabalho. Na viagem a gente já passa a conhecer as pessoas, tem sido assim uma parceria. Só via lá em Roraima, a gente veio se conhecer aqui, né? Muito carinho. Professora, a gente está se despedindo, mas a minha garganta está a coçar aqui, porque o Ângelo já se casou com brasileira. Olha, que estiloso. Já começou a misturar, eu acho que o mundo tem que saber isso, já começou a misturar. É um venezuelano que se apaixonou aí por uma brasileira, já chegou querendo casar. Então esse menininho já está casado com uma brasileira. Nada eu acho por acaso essas viagens, nada por acaso. Eu acho que já vai chegar menino brasileiro por aí. Já se casou, viu? Que bom. Então a gente agradece muito a participação especial do Ângelo também na chegada. Pena que o tempo já está passando. Agradece a Carla Balducci pela sua paciência aqui na operação de áudio. Agradeço novamente o Márcio Guerra, que é o diretor de imagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, e quero até lembrar que ele é o meu coordenador
coordenador também, nosso presidente do Colégio de Assessores de Comunicação das IFES, das Universidades Federais, do qual eu faço parte junto com ele é o nosso presidente, e eu sou a coordenadora da região norte, né? A gente tem esse trabalho, e eu lembrei que eu vindo para cá sem nada combinado, e eu lembrei de Márcio aqui, ele imediatamente se dispôs a nos ajudar com o estúdio à disposição para gravarmos esse episódio do podcast. Quero agradecer a Maria Sueli, a Maria José, o padre Ronilson, nessa comitiva, nós estamos numa comitiva, a Nice, que nos trouxe lá de Belo Horizonte, o motorista tão animado, o Serginho, né? Assim, você diz nada combinado, mas eu quero lembrar que espiritualidade não tem religião. Tem um espírito que nos conecta, que é fazer o bem, né, professor Renato? Você fala isso. O amor se fazer distribuindo, o bem, distribuir amor. Verdade. Obrigado. Então é muito bom. Foi bacana esse diálogo, esse bate-papo nessa tarde chuvosa. Renato, tu gostaste, né? Com certeza. Sem dúvida, um prazer estar aqui com vocês. Nada é melhor do que quando a gente consegue falar do bem, né? Falar do amor, falar desse mundo que a gente constrói, né? Eu acho que você falava um pouco isso no início, né? É bonito quando a gente não abre mão de lutar por um mundo melhor. Eu acho que, então, estar no meio de pessoas que fazem isso é sempre muito agradável e muito renovador. Sueli. E é bonito ver como rapaz, meninos, né, que o padre encontrou na rua, que foi aquele primeiro que levou uma tenda, né, hoje já está casado, e ele contou a história que ele dizia, eu pedi a Deus uma boa esposa, e consegui minha esposa, né, é bonito Minas ver, Gerais. em Minas Gerais, aqui tua vida, né. Quem diria que ia ser desse jeito? E que Como chama sua esposa? Declara teu amor aí para ela. Vamos declarar amor. A minha esposa se chama Priscila de Oliveira Castro. Ela é uma mulher que ela é mais velha, mas não deixa de ser uma grande mulher. É o amor da minha vida, né? Foi um amor rápido, foi um amor do nada, mas deu certo e até hoje está firme e forte e até o final, se Deus quiser. Amém. O padre abençoando aí, não tem como não dar certo. Eu já vou atrás de uma benção dessa, viu, de padre Ronilson. Padre Ronilson é um milagreiro. Ele transforma, né? Padre Ronilson é demais, né? Parente lá do Santo Antônio. Muito obrigado, padre Ronilson. Que Deus nos abençoe, nos dê muita... E outra vez, hasta la vista, baby. E até o próximo episódio. Muito obrigada.